Pessoal, bom dia. Vini tinha falado comigo pra gente fazer uma revisão básica rapidinha do sistema reprodutor masculino. E aí eu decidi que ia usar o slide que a gente usou na tutoria para fazer essa revisão, né? Porque de fato foi o que a gente viu lá na tutoria, caiu na prova, né? Mas se tiver algo a mais, né? Eu vou mostrar aqui uma laminazinha também, mas eu não vou adentrar muito porque eu acho que na nossa prova não focou muito, né, na questão intrínseca assim, das lâminas em si. Então eu vou fazer basicamente o que a gente fez lá na tutoria, certo? Então vamos lá. O primeiro objetivo é caracterizar o sistema reprodutor masculino. Eu coloquei essa foto aqui, essa imagem, porque ela é muito boa, né, pra gente ver de fato os eventos, onde acontece cada coisa, né? Então, caracterizando o sistema reprodutor masculino, a gente pode dizer que ele é um conjunto, né, de órgãos responsáveis pela produção e armazenamento dos gametas masculinos, no caso dos espermatozoides, né? Além da produção dos hormônios sexuais masculinos também, que vai acontecer, a gente sabe que vai acontecer aqui nessa região aqui do testículo, certo? Lá no caso das mulheres, a gente sabe que os hormônios envolvidos nesses processos é a progesterona e o estrogênio, e aqui majoritariamente a testosterona, certo? Então, começando a caracterizar os principais órgãos, eu vou começar pelo principal mesmo, que é o testículo, né? A gente sabe que é aqui onde acontece toda a produção dos espermatozoides, né? É aqui também que vai acontecer a produção da testosterona. Então, por isso que a gente fala que o testículo é o principal órgão, né? No caso, as gônadas. Eles produzem os espermatozoides por meio da espermatogênese e também secretam a testosterona, que é o principal hormônio masculino. Acima do testículo, a gente vê essa região aqui, ó, em formato de C, que é o epidídimo. Essa estrutura ela está localizada bem aqui em cima, abraçando o testículo. E aqui vai acontecer o armazenamento e o amadurecimento, a maturação dos espermatozoides. Aqui os espermatozoides vão ser produzidos no testículo, basicamente lá nos ductos, né, nos túbulos seminais ou túbulos seminíferos. Vão ser produzidos lá e depois vão ser transportados e levados aqui para o epidídimo para maturação em si, para que depois eles possam subir nesse canal deferente aqui. Então, já falando do canal deferente, né, vai ser essa região aqui, é literalmente um canal que vai levar os espermatozoides maduros, do epidídimo até a uretra. Só que antes de chegar lá na uretra, a gente sabe que tem o acúmulo de outros líquidos, né? Quando esses espermatozoides eles chegam através desse canal deferente, aqui pertinho ali na vesícula seminal, que tá aqui, ó, a vesícula seminal tá aqui, essa vesícula seminal, né, ela é uma glândula que vai produzir um líquido que é rico em frutose, que vai servir justamente para nutrir esses espermatozoides e fazer com que eles não morram antes de chegar de fato lá na vagina e pode ou não acontecer a fecundação. Sim, outro ducto importante também é esse ducto ejaculatório aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ele vai unir o ducto ejaculatório. Ele é formado pela união do ducto deferente, né, que a gente viu aqui anteriormente, com o ducto da vesícula seminal. E quando vai acontecer essa mistura, né, dos líquidos, vai acontecer também a junção do líquido produzido aqui na próstata, né? A próstata ela vai secretar um fluido também, um líquido que ele é levemente alcalino, essa alcalinidade ela vai justamente ajudar a neutralizar o pH, né? No caso da uretra e também da vagina, que a gente sabe que tem um pH um pouquinho baixo, ele é um pH ácido. E como aqui no caso dos homens, a uretra ela vai servir tanto para o sistema endócrino, no caso da expulsão da urina, quanto também para o sistema reprodutor, né, no caso da eliminação dos espermatozoides. Então essa região ela é um pouquinho ácida. Então esse líquido prostático, né, que a gente chama, ele vai estar um pouquinho alcalino justamente para neutralizar esse pH. Aqui também tem outros órgãos anexos e acessórios que também vão ajudar, como por exemplo as glândulas. Eu acho que aqui não tem a glândula, eu acho que é essa daqui, ó, a glândula bulboretral, que ela vai servir também para eliminar um líquido, que também vai servir para lubrificação, certo? Da uretra, antes da ejaculação. Então, no mais, eu acho que, de uma forma geral, essa é a caracterização do sistema masculino, só que, de fato, eu queria falar um pouquinho do
testículo em si, porque foi algo que foi muito batido, né, nas nossas aulas e que caiu realmente, de fato, lá na nossa D1, caiu uma questão, né, dos túbulos seminíferos, que a gente sabe que a espermatogênese acontece aqui, a fabricação do espermatozoide acontece aqui, então é muito importante, a produção de testosterona também, então é uma região muito importante para o sistema reprodutor masculino. Então nessa imagem a gente consegue ver de fato os túbulos seminíferos, né? No caso aqui, ele não especificou, mas aqui é os túbulos seminíferos contorcidos, né? Porque eles então estão contorcidos. Depois que o espermatozoide é produzido aqui, ele vai ser levado para o túbulo reto, posteriormente para a rede de testes, né? Durante esse processo ele vai acontecer a maturação também, né? Só que de fato a maturação, eles vão atingir o grau máximo de maturidade quando eles estiverem aqui no epidídimo, que o epidídimo ele vai servir justamente para isso, para amadurecer e armazenar os espermatozoides, para que depois eles possam ser levados, né, através do canal deferente, e se juntem com os líquidos e aí se siga para a uretra. Então, dê uma olhadinha, né, nessa imagem aqui, e de fato eu acho que é importante saber onde os espermatozoides vão ser produzidos e depois vão ser armazenados, né? Aí aqui tem toda a separação, a cabeça do epidídimo. Eu não vou entrar muito nessa parte não, né? Mas aí depois é só avaliar direitinho essa imagem. Pronto. Aqui já começa a ficar um pouquinho mais chato, né? Que é o objetivo 2, no caso, que é descrever o processo de gametogênese masculina. Mas não é nada do que a gente já não saiba, né? Sobre mitose, meiose, a gente sabe que vai acontecer esses 3 passos aqui antes de fato acontecer a produção do espermatozoide. Então, a gente sabe que isso vai acontecer lá nos túbulos seminíferos, certo? No qual vai aparecer uma célula primordial, isso durante a puberdade, né, masculina. Não se sabe o que induz essa maturidade, no caso, né? Essa puberdade. Só se sabe que aparece a célula primordial, e essa célula primordial ela vai se diferenciar primeiramente em espermatogônias, certo? Então, o primeiro eu gosto de estudar assim, pensando em estágios. Então, o estágio mais primitivo, primeiro, é a espermatogônia, certo? Então, essas espermatogônias, elas vão ser separadas em 2 tipos, a espermatogônia do tipo A e a espermatogônia do tipo B, certo? A espermatogônia do tipo A, ela vai sofrer essa mitose, mas ela não vai dar continuidade ao processo. Perceba aqui, ó, que a espermatogônia do tipo A, ela não tem mais uma seta. Então, ela vai continuar sofrendo mitoses repetitivas. Já a espermatogônia do tipo B, ela vai continuar o processo de divisão celular. Essa sim vai virar espermatozoide. Então, de fato, isso aqui que eu circulei agora é o que de fato vai acontecer para a produção do espermatozoide. E de que forma, né? Depois que acontece essa mitose, vocês sabem que mitose é aquele processo de divisão celular, na qual não vai acontecer a redução dos cromossomos. Então, se era 2N antes, vai continuar 2N depois. Então, depois dessa mitose, né, essa espermatogônia, ela vai sofrer o processo de meiose 1. E a gente já viu lá em Medlab, né, que a meiose 1 ela é um processo reducional. Ou seja, se antes eu tinha 2N, agora eu passo a ter só N, certo? Até porque vocês sabem que nos gametas femininos e masculinos a gente só tem célula haploide, né? Porque depois da fecundação ela vai voltar a virar diploide, certo? Só fazendo uma ligação junto com essa que a gente tá vendo agora, essas SPs agora dos cromossomos, né? Quando acontece essa não disjunção direitinho, pode acontecer aquelas doenças que a gente viu, né? Como síndrome de Down, enfim. Enfim, voltando aqui. Depois que acontece a meiose 1, né, no caso ela é reducional, no caso as espermatogônias elas vão deixar de ser chamadas de espermatogônias e vão passar a ser chamadas de espermatócito primário, certo? Então eu posso falar que isso aqui é um espermatócito primário. Depois eu vou mostrar na lâmina justamente esse caminho. Eu gosto de imaginar que é de fora para dentro, né, pro lúmen no caso, né? E depois vai acontecer a meiose 2. Essa sim, ela é equacional. A meiose 2, ela é equacional. Então, se eu tinha N antes, agora eu vou passar a ter N também, né? Ela não vai reduzir o número de cromossomos. Só que aí o espermatócito, o que era espermatócito primário, passa a ser chamado de espermatócito secundário, certo? E aí, depois da meiose 2, vai acontecer com que esse espermatócito secundário, vai ser chamado de espermátide. A espermátide, ela é de fato
espermatozoides não tão formados, né? Ela vai começar o processo ali de produção do acrossomo na cabeça do espermatozoide, mas ainda não é espermatozoide de fato, não tem uma cauda bem desenvolvida, não tem tantas mitocôndrias, enfim. E o que de fato difere a espermátide para o espermatozoide é a redução do volume citoplasmático, né? A formação do acrossomo, né, que é importante para a fecundação, naquela penetração, né, do material masculino lá no óvulo, para aí sim acontecer a fecundação, né? O aparecimento das caudas, né, que vai ajudar na motilidade, na movimentação do espermatozoide lá na vagina, né, no canal vaginal, para aí sim acontecer o encontro com o óvulo. Só um adendo, aqui na região da cauda é onde vai ter mais mitocôndrias, né? Porque no caso vai precisar de mais energia para movimentar. E a gente sabe que a mitocôndria, né, é aquela organela que vai servir para energia celular, né? Então, basicamente, a espermiogênese ou a gametogênese masculina é isso, né? A partir daqui, sim, o espermatozoide vai ser gerado. Eu tenho uma imagem aqui, eu vou só abrir aqui a lâmina pra gente ver, de fato, como eu consigo perceber a diferenciação dessas células em espermatogônia, espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátide e, por fim, espermatozoide. Então, ó, aqui está o túbulo seminífero, né? Isso aqui são vários túbulos, eu vou focar nesse daqui, esse aqui tá mais bonitinho. Então, a gente vê, eu gosto de imaginar aqui, ó, de fora pro lúmen do túbulo. Então, vai acontecer aquele passo a passo. Primeiro espermatogônio, eu posso imaginar a espermatogônio aqui, ó, né? Depois, o espermatócito primário, ele vai estar um pouquinho mais próximo do lúmen. Caracterizar o tipo de célula, se tá colunar, cuboide, eu não domino isso, gente, mas eu sei que é de fora para dentro, né? Que a gente pode fazer essa separação. Depois do espermatócito secundário, eu posso imaginar um espermatócito no caso, primário, secundário. Por fim, as espermátides, né, ela vai estar mais aqui próximo do lúmen. E aqui eu já consigo ver o espermatozoide. Esse aqui é um espermatozoide, que eu consigo ver a cauda, eu consigo ver a cabeça aqui do acrossomo. Enfim, é algo só pra mostrar mesmo, né? Aqui na lâmina, pode ser que cobre, né? Mas acho que não vai ser cobrado essa questão, até porque a gente não tem a separação direitinho do que é um espermatócito primário e um espermatócito secundário, né? Enfim. Voltando aqui para os objetivos, né? Gente, alguns objetivos da tutoria, eu acredito que que a gente já está dominando bem, porque a gente já viu, né? Em sala, então tem alguns objetivos aqui que eu vou só passar, eu vou falar só por cima, porque é algo que já está no nosso senso comum, né? Então, compreender as fases da puberdade masculina. Por isso que é bom a gente ver em relação também à escala de Tanner, né? Porque pode ser que seja cobrado isso daqui também. Mas, enfim, os principais eventos, acontecimentos que vão ocorrer depois da puberdade, eu listei aqui alguns, né? No caso, o aumento da massa muscular, a gente vai ver devido à maior produção de testosterona, o aumento da densidade óssea, o aparecimento de pelos pubianos, o espaçamento, né, das cordas vocais, com isso vai gerar um engrossamento da voz, e também vai ser, isso aqui são os desenvolvimentos das características sexuais secundárias, né, mas só para citar aqui, só por cima mesmo. Eu acho que isso aqui todo mundo já domina bem. Aqui, caracterizar as mudanças biológicas e psicológicas na puberdade, né, tudo isso eu acho que a gente já debateu lá na tutoria e na IDBL, então acho que não vale a pena focar tanto nisso. Mas sim, aqui, isso daqui é importante, né? Que é a parte, eu acredito que é a parte mais complicada da tutoria, né? Que é entender o funcionamento e a maturação do eixo hipotalâmico hipofisário gonadal masculino e entender como os hormônios são envolvidos nessa maturação. Então vamos lá, com calma, respira e vai. Isso aqui acho que a gente já cansou de ver, né? O eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. Mas enfim, a gente tem que entender que aqui vai acontecer a interdependência de dois sistemas, né? O sistema reprodutor, no caso para a fabricação dos hormônios, e o sistema endócrino também, né? A liberação, no caso aqui a liberação, aqui no caso vai acontecer a produção de alguns hormônios que vão ser necessários para que aconteça todo esse processo aqui. Então vamos lá. O sistema endócrino ele vai servir justamente para a regulação da produção da testosterona e também da espermatogênese, né?
Então vamos lá. Essa aqui é uma imagem bem resumida. A gente sabe que vai ter vários outros hormônios. Aqui é um hormônio que estimula outro hormônio. Enfim, aqui tá bem enxuto. Eu acredito que o que a gente precisa levar para essa prova é isso daqui, certo? Nada mais. Porque foi como foi cobrado na D1, de fato. Então, o hipotálamo, a gente sabe que vai secretar o hormônio GNRH, e esse hormônio GNRH, ele vai estimular a hipófise anterior ou a adenohipófise, né, a liberar as gonadotrofinas, que a gente conhece muito bem, que no caso é o LH e o FSH, né? Então, sempre faz essa recapitulação. Hipotálamo vai secretar o GNRH, e esse GNRH vai estimular a hipófise para liberar as gonadotrofinas. Então, vamos lá. Quando a hipófise libera essas gonadotrofinas, né, ela vai liberar as duas principais, que é o LH e o FSH. Lá no testículo, lá nas gônadas masculinas, vai ter as células de Leydig. O LH, ele vai atuar justamente em cima das células de Leydig, enquanto o FSH vai atuar lá nas células de Sertoli. Então, o LH, como ele vai atuar nas células de Leydig, a gente sempre tem que ligar as células de Leydig e o LH com a produção de testosterona. E o FSH vai atuar nas células de Sertoli, né? E vai induzir, vai produzir alguns hormônios que vão participar da espermatogênese, né? Então, aqui, sabendo a funcionalidade de cada célula, onde vai atuar e o que vai produzir, onde vai realmente, de fato, ser importante, eu acho que a gente precisa saber isso daqui. E saber também que vai acontecer aquele processo de feedback, né? Ou de retroalimentação. Eu não domino muito bem essa questão, mas eu entendi que quando acontece essa produção aqui de testosterona, quando a testosterona está em excesso, né, no corpo, o próprio corpo percebe que tem que dar uma pausa, né, justamente para garantir aquela homeostase, e aí vai mandar um sinal lá para o hipotálamo, né, através de alguns hormônios, né, que vão inibir essa produção, essa liberação do LH, e depois, quando acontece essa baixa no LH, a testosterona vai também dar uma baixada, né? E aí sim volta de novo a questão. Então tem pouca testosterona, então eu tenho que produzir mais. Então por isso que é uma retroalimentação, né? Sempre pensa na homeostase. E vai acontecer a mesma coisa lá no FSH. Mas por meio desse hormônio específico, que é a inibina. Eu vou sugerir para vocês dar uma olhadinha a mais nessa parte do feedback. Porque assim, eu não tenho tanto domínio dessa questão. Mas basicamente é isso. Outro objetivo, né, que foi muito falado, né, e caiu também na nossa prova, foi definir os métodos clínicos de avaliação da puberdade masculina. E aí a gente usou principalmente a escala de Turner, né, que vai realmente observar o desenvolvimento pubiano, no caso do órgão, e também dos pelos, né, da pelugem. Isso é usado tanto nos homens quanto das mulheres também. Não sei se o Carol falou isso, mas a escala é para os dois sexos, né? Enfim. Aqui não tem jeito não, tem que parar para realmente decorar o que acontece em cada estágio, mas basicamente é um desenvolvimento, né? Vai ser um desenvolvimento tanto do órgão, quanto dos pelos também. Então aqui na fase G1 é aquela pré-adolescência, né, infantil. O G2 vai ter o aumento do escroto e do testículo sem o aumento do pênis em si. Isso aqui também é bom acompanhar, né? Fazer essa ligação da genitália com a quantidade de pelos, né? Então, no G2 vai ter o aumento do escroto e no P2 vai ter uma presença de pelos longos, macios, ligeiramente pigmentados na base do pênis. A gente sempre vai pensar nesse aumento, né? Então, aqui é realmente parar para decorar, não tem jeito. E o sétimo, isso aqui eu não vou falar não, gente. Isso aqui é de entendimento, assim, de mundo mesmo, né? Acredito que todo mundo domine bem, fale um pouquinho sobre os impactos das mudanças, né? Tanto hormonais quanto sociais também, né? Então, de fato, eu acho que o que eu queria falar era isso. Foi bem rapidinho, porque eu não tenho tanto domínio em relação a falar, né? Mas eu acho que vai servir como uma revisão rapidinho, tá certo? É isso aí, valeu!